Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. Hoje, pessoal, vamos dar continuidade à nossa videoaula passada, nosso conteúdo. Tão lembrados, né? Quando a gente falou sobre o início do governo do Brasil holandês. Lembram-se disso, né? Os fatores, as conjunturas que levaram ao estabelecimento dos holandeses aqui na nossa região. Lembra da União Ibérica? Aquela confusão envolvendo Portugal e Espanha, né? Sobre a sucessão da monarquia lusa, a monarquia lusitana que ficou sem um herdeiro, e agora o que vai acontecer? E sobre como isso levou aos holandeses a chegarem aqui, né? Lembrando que, como os espanhóis eles ganharam a monarquia portuguesa, e esses espanhóis, eles eram extremamente inimigos dos holandeses. Os holandeses eles vêm para cá porque eram os holandeses que refinavam o açúcar produzido no Brasil. Como os espanhóis eram os inimigos, dos holandeses e eles ganharam a monarquia, eles ganharam o trono português. Isso implicaria dizer que os holandeses perderiam todo o contrato na produção de açúcar. Isso não era algo bom, isso não era algo positivo de maneira nenhuma. Então, toda essa confusão levou ao estabelecimento dos holandeses aqui. Lembram-se, né? Para maiores informações, volta lá no vídeo passado que a gente vai encontrar uma explicação muito mais detalhada sobre tudo isso aí. Tá bom, amores? Uma outra coisa trivial, fundamental, essencial que a gente falou na aula passada é sobre a vida do Nassau, certo? Do Maurício de Nassau aqui para Pernambuco, para Recife, as mudanças urbanas que foram feitas por ele aqui nesse período holandês, como os senhores de engenho ganharam dinheiro, né, com empréstimos financiados pelos holandeses. Tudo isso falamos na aula passada. Nesta aula de hoje eu quero mostrar para vocês um outro Brasil, certo? Que não é o do açúcar, que não é envolvido no açúcar, né? Porque quando a gente fala de Brasil colonial, dá muito a entender que o Brasil é só açúcar, 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 plantation, 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 plantation. E não é só isso. Sejamos francos, né? A estrutura Brasil, um país de tamanho continental, claro que o Brasil da época não tem o mesmo tamanho do Brasil de hoje, isso é fato, todo mundo sabe disso, mas ainda assim era um país de tamanho continental quando a gente compara Portugal, por exemplo, certo? E a gente pensa que o Brasil é só açúcar, 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 e não é. Há uma escala produtiva maior por trás. Por exemplo, aqui na Zona da Mata, né, onde eu estou, Zona da Mata, chamada Zona da Mata, região litorânea, né, nordestina, aqui na Zona da Mata, o terreno, clima, certo, solo, tem todas as condições básicas, fundamentais para o estabelecimento de uma monocultura, né, ligada à cana-de-açúcar, né? É a chamada terra que o Pero Vaz de Caminha ele descreve na carta dela, né? Tudo que planta se dá, aquilo que planta se dá, né? Porque as terras eram férteis. Então o estabelecimento do açúcar ele encontra aqui uma força muito grande. Porém, em regiões do Agreste e do Sertão, não se tinha como estabelecer uma cultura desta canavieira. Muito difícil, muito complicado. As condições de clima, de solo, não permitiam a mesmo tipo de exploração. Então a gente tem diferenças fundamentais, diferenças triviais ligadas a esse passado colonial. Vamos lá falar um pouco sobre isso. No Agreste, a força produtiva lá não é tão canavieira. Havia cana, havia plantation, havia, lógico. Mas é unicamente isso? Não. O agreste, o que hoje a gente chama de agreste pernambucano, certo? O paraibano, o nordestino de uma forma geral, vivia só exclusivamente das canas? Não. Lá a gente tem o estabelecimento da cultura da criação de gado, certo? Lá a produção do couro era muito forte, certo? E aí lá a gente é bom e importante salientar, relembrar, para bater muito nessa tecla. O Brasil ele não é só açúcar, nem o Nordeste, né? Também é só açúcar. Eu usei o termo Nordeste agora, mas é bom a gente problematizar até o próprio conceito de Nordeste, porque na época essa região ela não era conhecida como Nordeste. Isso é chamado Nordeste posterior, certo? Mas aí a cultura do gado, da criação do gado, era uma cultura muito forte para esse agreste pernambucano, nordestino, certo?
muito forte mesmo. Então a criação de gado ela se dava de forma extensiva, né? O gado era criado solto, diferente do que acontecia na zona da mata, na criação dos canaviais, que precisava-se de muitos escravos para poder plantar, colher, produzir toda a questão do açúcar, da produção do açúcar, para essas regiões que viviam da criação da carne bovina, a criação do gado, não se precisava de muitos trabalhadores, certo? Uma média de 16 trabalhadores conseguia tocar uma fazenda muito grande, coisa que para uma produção açucareira era impensável. Poucas pessoas dessa forma. Outra característica bastante marcante, né, dessas diferenças regionais e econômicas e sociais é que para o trabalho da produção do açúcar há uma necessidade muito grande de uma mão de obra escrava para as condições da época. Lembrando, tá? Nessa região onde se tinha mais criação de gado, a maioria dos trabalhadores eles eram livres. Claro que muitos miscigenados, mas livres. Havia escravidão? Com certeza. Mas ela era absoluta? Não. Nesse caso, a maioria dos trabalhadores livres. Tá ok, pessoal? Um outro ponto que a gente não poderia deixar de falar sobre hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, seria a questão, certo? Até anotei aqui para a gente falar das entradas e bandeiras, certo? Os bandeirantes. Enquanto aqui o Nordeste estava vivendo pelo chamado período do Brasil holandês, que aqui estava se produzindo muita cana-de-açúcar, os holandeses eles fizeram uma atitude interessante, né? Que seriam atitudes interessantes? Eles a fim de fazer aqui o negócio lucrar muito, Nassau a fim de lucrar muito, ele não conquistou só a parte do Recife holandês. Lembrando que não foi Nassau o conquistador, certo? Ele veio depois. A conquista é em 1630, o Nassau só chega aqui em 37. Mas ele ordena que se conquistem territórios portugueses no continente africano, onde eram responsáveis por entrepostos de escravos, para que esse comércio de escravos também ficasse na mão dos holandeses, para que aqui, Recife, né, a questão do Brasil holandês funcionasse, porque necessitava-se de mão de obra escrava. Interessante que o restante do território brasileiro, certo? O restante do território luso, né, que não tinha sido conquistada pelos holandeses, né, porque só essa parte aqui do que hoje é Nordeste, com exceção da Bahia, é conquistada pelos holandeses. O restante do território ainda permanecia sob o controle e domínio dos portugueses e esses estavam sob o domínio, né, dos espanhóis, como a gente já falou. O restante do Brasil teve um problema muito grande. Por quê? Faltou mão de obra escrava. Nisso que os holandeses conquistaram as regiões do continente africano, onde se tinha esses entrepostos de escravos, o restante do Brasil passou por mais maus bocados. Então qual foi a solução? A criação das chamadas entradas e bandeiras, né, as missões dos bandeirantes. Importantíssimo falarmos disso. Por que é importantíssimo falarmos disso? Preste atenção, tá certo? Porque eram os bandeirantes que iam atrás agora de escravos. Já que não se dava para continuar trazendo escravos do continente africano, a missão primordial desses bandeirantes era entrarem por dentro do interior brasileiro atrás de indígenas, de nativos, para poderem escravizá-los. Sim, a escravidão indígena não acabou com a chegada dos africanos. É bom sempre lembrar disto, ela continua. Os africanos eles só passaram a ser preteridos em relação aos indígenas. Mas já que não tinha mais africanos, vão atrás dos indígenas, porque eles precisavam de mão de obra escrava para poder continuar o modelo econômico. Lembre-se que os pilares da economia na época, aqui no Brasil, era o modelo de plantation, ou seja, grande propriedade rural, aquelas propriedades enormes, caracterizado por mão de obra escrava, certo? Além de monocultura, tá? Bom, então, se há uma entrada massiva desses bandeirantes, desses conquistadores, muito dos bandeirantes paulistas, certo? Por dentro do interior brasileiro, atrás de nativos, para que eles fossem escravizados.
Lembrando que, na época, era muito mais fácil fazer essas entradas do que anteriormente, porque agora a vigência do Tratado de Tordesilhas ela já não existia mais, por conta da União Ibérica, que a gente falou na outra aula. Então, se não tem mais Tratado de Tordesilhas, não há mais a divisão do que é território português do que é território espanhol. Então, eles começam a adentrar o interior do território brasileiro. De São Paulo, por exemplo, eles pegavam pelo rio Tietê e chegavam até regiões de Minas Gerais, do que hoje é Minas Gerais, do que hoje é Mato Grosso, através do rio Tietê, desbravando as matas para poder conseguir escravos nativos. Sim, esse era um objetivo. Então, dentro desse aspecto, a gente tem uma presença muito grande entre os bandeirantes de pessoas que eram miscigenados, mamelucos, caboclos, que conheciam a geografia do lugar e isso facilitava, né, a vida dos bandeirantes. E é desta forma que, entrando por dentro das matas, se conseguia roubar, muitas vezes de jesuítas, que protegiam determinados nativos que se convertiam, né, aquela questão dos aldeamentos. Eles protegiam, mas os bandeirantes invadiam, roubavam vários nativos e traziam para regiões que estavam precisando dessa mão de obra para poder trabalhar. Era uma coisa terrível, 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 terrível mesmo. Uma coisa totalmente que a gente trazendo para os padrões de hoje desumana. Claro que, para a época, o interesse deles era só financeiro, monetário. Não estavam preocupados com a situação humana, né, dessas pessoas que estavam envolvidas dentro desse aspecto. Até aqui, pessoal, estou sendo claro? Alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui no comentário que eu vou tirar todas as dúvidas com o maior carinho, maior alegria, tá certo? Pode me perguntar que para mim será um prazer responder vocês. Tá bom, meu pessoal? Bom, então essa é a grande questão dos bandeirantes. Futuramente, daqui a alguns anos, uns poucos anos, certo? Vai ser graças aos bandeirantes que vai se encontrar ouro no interior do Brasil. Mas isso é um assunto que fica um pouco para depois, tá certo? Neste primeiro momento, os bandeirantes eles queriam encontrar nativos, certo? Para poder escravizar. Em um segundo momento, além de nativos, eles também vão passar a procurar pedras preciosas, ouro, diamante, e vão encontrar na região que hoje vai ser conhecida como Minas Gerais, né? Por isso que o nome Minas Gerais, porque eram Minas e elas eram Gerais, né? Bom, mas é por conta disso. Tá ok, pessoal? Bom, um outro ponto que eu anotei aqui para falar para vocês é da participação desses bandeirantes. Dois importantes, certo, que eu não poderia deixar de falar para vocês, é o Antônio Raposo Tavares. Este foi muito conhecido por poder invadir essas regiões do interior do Brasil e trazer esses nativos para serem escravizados. Um cara que muitas vezes entrou em confronto com os jesuítas, porque os jesuítas não permitiam isso, uma vez que a gente lembra, né, que a escravidão indígena ela foi proibida dentro dos fatores de conversão desses nativos. Se eles se converteram, eles não poderiam ser escravizados, porque eles tinham alma, então eles não poderiam ser escravizados. A única justificativa que permitia escravidão indígena é o chamado pressuposto de guerra justa, se estes fizessem guerras contra os portugueses, né? E eles, como para revidar, eles teriam o direito de fazer essas conquistas, digamos assim, tá certo? Então, interessante que Antônio Raposo Tavares, ele é um cara que desrespeitou muito essa regulamentação. Ele invadia território de jesuítas, invadia aldeamentos, ele conquistava essa mão de obra e trazia e ponto. Um outro bandeirante que vai ficar muito conhecido, mas esse a gente vai falar um pouco mais dele nos próximos vídeos também, que é o Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, ele vai ficar muito famoso porque vai ser ele o contratado para invadir o Quilombo dos Palmares. Vai ser ele que vai fazer aquela incursão para acabar com o quilombo do qual Zumbi dos Palmares era o líder, o responsável, certo? Mas isso há uns anos à frente, por isso eu não vou falar agora. Mas estes são os dois grandes bandeirantes conhecidos. Tá certo, pessoal?
dúvidas sobre isso? Eu espero ter ficado claro desta forma que neste período o Brasil ele não se resume só à situação holandesa. O Brasil é muito grande, muito múltiplo, muito complexo. Enquanto os holandeses administravam de uma forma no que hoje é Nordeste, o restante do Brasil, que não tinha sido conquistado por eles, vivia uma outra dinâmica. Tá certo? E até aquele Brasil que tinha sido conquistado pelos holandeses, que estava dentro da região do Nordeste, certo? No interior, ele tinha uma dinâmica social e econômica diferente do que estava no litoral, certo? No litoral, uma coisa muito ligada ao plantio açucareiro, e já lá no interior, muito ligado ao trabalho ligado ao gado, certo? A pecuária. Bom, meus amores, espero ter sido claro. Para vocês, um abraço. Qualquer dúvida, não hesitem em me falar. Na nossa próxima aula, certo? A gente vai falar sobre o fim da União Ibérica, certo? E como isso vai acarretar problemas que vai ajudar a expulsar os holandeses do Brasil, certo? Bom, para vocês um abraço e até a próxima. A história ela não pode parar. Professor Eduardo aqui. Tchau, tchau, pessoal.